Na floresta fora de Hope Valley, Jack se ocupa rachando lenha para a lareira da igreja. Enquanto ele balança o machado, Elizabeth se aproxima e pergunta casualmente a Jack sobre a carona que ele deveria levá-la depois da escola. Elizabeth não sabe que momentos antes, Jack viu Charles pedindo Elizabeth em casamento em sua sala de aula. Elizabeth diz a Jack que rejeitou a proposta e não tem sentimentos românticos por Charles. Jack permanece impassível, então Elizabeth tenta mostrar seus verdadeiros sentimentos com um beijo. O beijo não faz nada para mudar os sentimentos de Jack e, sentindo sua resposta fria, Elizabeth se afasta e vai embora, deixando Jack sozinho na floresta. Enquanto isso, no mercantile, Rosemarie folheia uma revista enquanto lamenta seus planos nada empolgantes para a véspera de Ano Novo. Antes de ela ir embora, o Sr. Yost lembra que recebeu uma carta para Rosemarie. Quando ela abre a carta, Rosemarie fica instantaneamente animada. Ela diz ao Sr. Yost que está esperando pela carta e que seu conteúdo garantirá que este ano será o melhor ano novo da história de Hope Valley. Ela beija o Sr. Yost na bochecha e antes de sair correndo alegremente. No Abigail's Cafe, Elizabeth conta a Abigail sobre a proposta de Charles e a resposta de Jack ao que ele ouviu. Abigail fica chocada com todas as notícias e faz o possível para ajudar Elizabeth a superar a situação. Ela diz a Elizabeth que não é sua culpa Charles interpretar mal a amizade deles. Ela também diz que é inteligente dar a Jack algum tempo para pensar sobre as coisas. Então, enquanto ela observa Elizabeth se mover pela cozinha, Abigail comenta que desde que voltou de Hamilton, está claro que Elizabeth agora sabe quem ela é. Elizabeth sorri e diz a Abigail: eu sei quem eu não sou. Abigail sorri concordando, e então se vira para pegar uma torta da despensa. Mas quando ela abre o armário está vazio. Elizabeth presume que Abigail provavelmente o serviu no almoço. Abigail concorda e as duas casualmente seguem com seu dia. Depois de cortar lenha, Jack para na prisão para trocar de roupa. Ao entrar na prisão, Bill Avery se mexe em sua cela. Bill tenta implorar a Jack e convencê-lo de que as coisas não são o que parecem. Jack o lembra que mesmo depois que Bill foi retirado da caixa, o dinheiro falsificado e as placas de impressão foram encontrados em seu quarto de hotel. Jack informa Bill que o inspetor Uston está chegando no próximo estágio para levar Bill de volta para julgamento. Na fábrica, Leigh fala com 2 trabalhadores quando Rosemarie entra com a carta que recebeu antes. Percebendo sua necessidade de atenção, Leigh dispensa seu capataz antes de Rosemarie explicar que ganhou o concurso de redação do San Francisco Chronicle sobre como o Ano Novo é celebrado na fronteira. Como vencedor, o jornal está enviando um repórter para escrever uma matéria de primeira página sobre a celebração do Ano Novo de Hope Valley. Mas como Hope Valley não tem muitos planos, Rosemarie preparou uma lista de coisas de que precisará para tornar a comemoração um sucesso. Leigh olha para a lista incrédulo ao ver a lista de coisas que ela quer, de fogos de artifício a champanhe e uma banda marcial. De volta a Main Street, Jack se aproxima da carruagem do inspetor Uston. Ao sair da carruagem, o inspetor Uston aperta a mão de Jack e o parabeniza pelo trabalho bem executado. Jack aceita o elogio, mas insiste que não foi um dia feliz prendendo um colega do Monty. O inspetor revela que já suspeita há algum tempo sobre Bill. Ele também diz a Jack que, embora a data do julgamento não tenha sido definida, Jack deverá testemunhar no julgamento. Enquanto Jack acompanha o inspetor Uston até seu alojamento, eles se cruzam com Rosemarie, Florence e Dottie. As 3 mulheres discutem os planos para a celebração do Ano Novo. Rosemarie prevê uma grande cerimônia em frente à igreja com fogos de artifício e uma dedicatória para uma caixa de memórias. Florence sugere um programa para as crianças e se oferece para notificar Elizabeth para começar a dirigir as crianças. A ideia de Elizabeth dirigir as crianças não cai bem com Florence, e ela questiona se Elizabeth pode lidar com o trabalho. As outras senhoras dizem a Rosemarie que aceitar este trabalho seria muito para ela, quando ela já está fazendo tanto e que o sinal de um verdadeiro líder é a capacidade de delegar. Ela concorda e sorri, mas ainda parece ter problemas com a ideia. Enquanto o anoitecer atinge Hope Valley, Jack e Elizabeth caminham e discutem seu relacionamento.
Jaque admite que confia em Elizabeth, mas também sabe que não possui a riqueza ou o status de Charles. Elizabeth aponta que essas coisas são superficiais, e que mesmo que venham de mundos diferentes, eles ainda podem enfrentar qualquer coisa juntos. Os dois concordam em recomeçar no ano novo, não se apressar e aproveitar o tempo para curtir as coisas. Cedo na manhã seguinte, o pastor Frank Hogan se aproxima do café, onde Abigail está ocupada varrendo a varanda. Enquanto os dois conversam, Abigail se desculpa por fazer tantas perguntas pessoais durante o jantar. Frank diz a ela que o problema era suas respostas e sugere que eles jantem novamente. Abigail obriga e eles concordam em jantar em breve. Frank concorda com a cabeça e segue seu caminho. Um momento depois, Clara chega com uma cesta de mantimentos. Abigail pergunta a ela se as garrafas extras de leite que ela pediu chegaram. Clara diz a ela que eles chegaram naquela manhã, mas quando ela olha, Abigail não encontra nada. Na sala de aula, Elizabeth está diante de um mapa mundi, enquanto dá uma palestra sobre as celebrações do Ano Novo em todo o mundo. Enquanto ela fala, um dos alunos conta a Elizabeth sobre um menino parado do lado de fora, que ele nunca viu antes. Preocupada, Elizabeth diz a todos para permanecerem em seus lugares enquanto ela sai. Fora da sala de aula, ela encontra um menino pegando lenha da pilha atrás da escola. Elizabeth se apresenta ao garoto misterioso e oferece a ele alguns biscoitos. O menino congela a princípio, mas quando Elizabeth se aproxima dele, ele larga a madeira e corre para a floresta. Depois da aula, Jaque chega à escola e se oferece para levar os livros de Elizabeth da escola para casa. Enquanto ela reúne suas coisas, ela pergunta a Jaque sobre o menino que ela viu antes. Jaque presume que ele é provavelmente um dos novos colonos do vale. Não pensando mais na situação, eles juntam as coisas de Elizabeth e se preparam para ir embora. Antes de sair, Jaque se inclina para um beijo. Mas, antes que ele possa beijar Elizabeth, Rip começa a latir alto. Depois de mais 2 tentativas com a mesma resposta, Jaque teoriza que Rip pode estar com ciúme. Elizabeth sugere que ela e Rip passem mais algum tempo juntos. Jaque acha que Rip pode ser mais do que ela pode suportar, mas concorda em deixá-lo ir com ela. De volta à cidade, o inspetor Houston chega à prisão. Ele se aproxima de Bill e zombeteiramente diz a ele que ele desobedeceu a uma ordem e ele vai pagar. Bill responde, dizendo que sabe quem é realmente culpado. O inspetor chega mais perto de Bill e então, sem aviso, Bill agarra Houston e o joga contra as grades da cela. O inspetor consegue se afastar e se recompor antes de dizer a Bill que vai gostar de vê-lo apodrecer. Mais tarde naquela noite, dentro do café, Abigail acende as luzes, assustando o garoto misterioso que está roubando dela. Percebendo que foi pego, o menino tenta colocar de volta os itens enquanto implora Abigail e Elizabeth para deixá-lo ir. Abigail sugere que ele coma frango frito. Enquanto Abigail prepara o frango, o menino se senta à mesa com Elizabeth. Elizabeth percebe que esse menino é o mesmo menino que fugiu dela antes. Depois de uma pequena conversa, Elizabeth descobre que o nome dele é Cody. Enquanto Cody come, Jaque chega e tenta aprender mais sobre de onde ele veio. Com a ajuda de Jaque, eles descobrem que Cody tem roubado comida para ele e sua irmã Becky. Becky ficou doente e não pode deixar seu acampamento improvisado na floresta. Abigail consegue convencê-lo a dizer onde Becky está para que possam ajudá-la. Cody os leva a uma área na floresta, onde eles encontram Becky queimando de febre. Vendo sua condição, Jaque a pega e a carrega para fora da floresta. Na prisão na manhã seguinte, Jaque traz o café da manhã para Bill. Enquanto entrega o prato, Bill salta para sua façanha e começa a defender seu caso com Jaque. Bill insiste que Houston é o vigarista e que está armando para que Bill seja o culpado. Jaque lembra Bill que Houston foi um Monty por mais de 20 anos e era amigo do pai de Jaque. Bill implora, dizendo que Houston vai matá-lo antes que qualquer julgamento possa acontecer. Bill então implora a Jaque que confie nele. Jaque só consegue ficar parado, olhando para seu antigo mentor. De volta ao café, outro estranho misterioso encontrou seu caminho para Hope Valley. Jesse cavalgou até a cidade, alguns dias antes à procura de um amigo chamado Landry, Matt Landry.
De acordo com Jesse, Matt emprestou algum dinheiro à família, depois que seu pai abandonou a mãe e o irmão mais novo. Depois que ele sai, Florence, que está espionando uma mesa próxima, sugere que o belo jovem possa ficar com Clara. Abigail a impede antes que ela possa ir mais longe, e diz que eles não precisam se intrometer na vida de Clara. Nesse ínterim, Jack e o inspetor Houston caminham em direção à prisão. Jack diz a Houston que Bill se ofereceu para revelar a localização de mais 2 conjuntos de pratos, se ele recebesse indulgência. Houston não se comove, mas parece disposto a ouvir. No entanto, quando os homens entram na prisão, eles encontram uma fechadura arrombada e uma cela vazia. Embora Jack não saiba onde Bill está, ele tem uma boa ideia para onde está indo. Supondo que Bill esteja armado, ele e Houston pegam suas armas e saem em busca de Bill. Na casa de Abigail, o médico examina Becky. O médico diz a eles que os pulmões de Becky estão limpos, mas ela ainda tem pulso fraco. Ele prescreve mais descanso e concorda em voltar com remédios para tratar a febre. Nesse ínterim, Elizabeth pergunta a Cody se ele gostaria de ir para a escola com ela. Cody está relutante, mas quando Elizabeth lhe conta sobre a celebração do Ano Novo, Becky imediatamente se anima. Ela diz que Cody tem uma voz maravilhosa e pergunta se ele pode participar da performance. Elizabeth garante a ela que eles encontrarão algo para Cody fazer, e quando Becky estiver melhor, ela pode ir vê-lo. Na floresta, Bill rapidamente desenterra a caixa de pratos. Uma arma dispara no momento em que Bill puxa a caixa de metal do chão, e o inspetor Houston o instrui a largar a caixa e se virar. Ao se levantar, Bill implora Jack para não deixar Houston se safar dessa. Jack responde dizendo a Bill que ele não pode acreditar que confiou nele. Ainda apontando o rifle para Bill, Houston se aproxima, mas em vez de mirar para Bill, ele vira o rifle para Jack. Ele diz a Jack para largar sua arma e ficar ao lado de Bill. Com sua traição revelada, Houston não pode arriscar que Jack diga a verdade. Houston então levanta seu rifle e mira em Bill, mas, quando ele puxa o gatilho, nada acontece, o rifle está vazio. Houston olha para Jack, percebendo que ele foi enganado. Ele joga o rifle em Jack e pega seu braço lateral. Antes que ele possa remover a arma, Jack joga a pistola para longe, e a briga começa. Houston tenta pegar sua arma, mas não antes de Bill alcançá-la e apontá-la para ele. Houston congela, sabendo que não pode fazer mais nada para escapar agora. Fora da igreja, Rosemarie observa enquanto Leigh e seus homens tentam armar a árvore que ela escolheu. Ainda trabalhando na criação da cena perfeita, Rosemarie não percebe imediatamente o homem se aproximando por trás. O cavalheiro se apresenta como Mick Ward do San Francisco Chronicle. Rosemarie aperta sua mão e se prepara ansiosamente para começar a mostrar o Vale de Op para o Sr. Ward. Mas, antes de o Sr. Ward começar sua turnê, ele precisa tirar uma foto de Rosemarie e seu marido. Afinal, você não pode ter uma história sobre família celebrando o Ano Novo sem um casal feliz. Pensando em seus pés, Rosemarie agarra Leigh e calmamente diz ao Sr. Ward que seu marido está bem aqui. O repórter diz a ele, para lhe dar um sorriso, Sr. Levealques, enquanto lhe tira foto do casal feliz. De volta à cozinha de Abigail, Cody está terminando sua refeição quando Frank entra. Cody pergunta quem ele é e por que o pastor não está na igreja. Frank informa Cody que Elizabeth usa a igreja como sua sala de aula e que ele passa seus dias indo onde quer que seja necessário. Abigail entra na sala e leva Cody para a escola. Enquanto ela limpa o prato de Cody, ela se desculpa por mais uma vez perder o jantar com Frank. Frank entende e percebeu que ela esteve ocupada. Ela pergunta se o verá na celebração do Ano Novo. Ele responde: acho que isso pode ser arranjado. Eles sorriem um para o outro quando ele sai. Fora da igreja, Frank divide e empilha lenha, quando uma voz o chama. Frank se vira para ver Jesse parado na frente dele. Jesse cumprimenta seu amigo pelo nome anterior, Matt Landry. Frank diz a Jesse que Matt Landry está morto e enterrado, e que ele, Frank Hogan, tem trabalho a fazer. Jesse não está acreditando na aparente conversão de Frank e exige que ele o deixe entrar em qualquer esquema que esteja tramando em Op Valley. Frank, por sua vez, diz a Jesse que é hora de ele sair da cidade.
Mas Jesse, avistando algumas mulheres da cidade, recusa dizendo: acho que vou ficar por aqui por um tempo. Eu meio que gosto do cenário.